Paz do Senhor, meus irmãos. Essa é mais um IBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano, né? Nosso pastor, nosso querido amigo, e é uma bênção nas nossas vidas, né? Quem vos fala nessa oportunidade é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra, e nós vamos já caminhando para o quase último mês da escola dominical, a lição número 9, vai nos trazer uma visão bíblica do corpo para alguns irmãos, de repente é chovendo molhado, né? Nós vivendo em dia de tanto narcisismo, de tanta exposição, vai estar vendo alguns padrões que nós devemos manter para a nossa vida, ter uma vida saudável também. Irmãos, nessa lição, estou lembrando, é a 9ª lição, o tema geral é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E quem está comigo nessa oportunidade é meu amigo, meu irmão em Cristo, companheiro, presbítero irmão Eliezer Petri, coordenador da escola dominical aqui no Campo Eclesiástico de Jaraguá do Sul. Irmão Eliezer. Paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos aí estudando a palavra de Deus nessas lições aí preciosas para nós. Meus irmãos, é a lição número 9, né? Vai nos trazer alguns ensinamentos. Esse trimestre tem sido maravilhoso. Esse ano, eu falei na lição anterior, que esse ano tem sido assim marcado por uma prática, por uma... Eu vejo assim, um tempo de Deus, sempre, claro que sempre foi, mas Deus assim, com algo muito específico para a igreja brasileira para esse ano. E tem sido uma bênção. O ano passado foi uma bênção. Enfim, irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus pelos comentaristas que foram muito cuidadosos, né? Muito diretos nos temas que abordaram. Foi uma bênção. E aqui, irmãos, eu já vou pedir para o presbítero irmão Eliezer orar a Deus, para que Deus venha nos abençoar e abençoar também os nossos irmãos. Amém. Vamos orar. Então, amado Deus, te louvamos, Pai, por esse momento que estamos aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Nos conduza, Senhor Deus, nessa lição, onde vamos falar da Tua palavra, de lições preciosas para nós, que nós venhamos aprender a cada um com a Tua palavra, Senhor Deus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, o nosso texto áureo, né, vai nos dizer: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. E a nossa verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Pedirei para o irmão Eliezer fazer a leitura bíblica em classe, que também está relatado na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Isso, vamos ler então, Coríntios do versículo 6 ao 12, aqui do capítulo 6. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto como um ou os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-lo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, a introdução vai nos dizer que Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos seculares propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar este tema com a visão secular do corpo hoje. O primeiro ponto vai falar sobre a criação da raça humana, aí o subtópico a origem da raça humana, a constituição do ser humano e queda e restauração da raça humana, irmão Eliezer. Isso mesmo. Então essa lição, né, que vai falar sobre o corpo humano, né, a visão bíblica do corpo, chama atenção já desde a introdução, onde vai ser falado no decorrer dessa lição sobre regeneração, santidade, né? O que é viver uma vida em santidade ao Senhor? Será que essa vida, irmão Luiz, viver em santidade com o Senhor, é somente o meu coração, é somente o meu homem interior está de bem com Deus? Será que para o meu homem interior estar de bem com Deus, será que é só ele que precisa estar? Então nós vamos adentrar nesses assuntos, nesses pormenores, nessas lições. Eu já peço ao professor que vai estar lecionando essa lição, para que você tenha um imenso cuidado, né? Você vem estudando as lições anteriores e cada lição, uma vai ser consequência uma da outra, né? Então você deve acompanhar as lições, estudar as lições anteriores e as posteriores, né, para você saber nesse assunto que você vai estar tratando, né? Aqui especificamente vamos estar falando sobre essa visão bíblica do corpo, né? Já foi falado sobre masculinidade, sobre feminilidade, sobre muitas outras coisas com relação ao corpo humano, né? Alguns assuntos que nós vamos falar nessa lição são assuntos que já foram falados em lições anteriores ou vão ser falados em lições posteriores a essa. Então, é preciso que você tenha cuidado, né, ao lecionar essa lição, para você não sair entre outros assuntos e fugir do tema central, aonde vai falar cada lição, né? Então, falando sobre essa criação do ser humano, nosso subtópico 1 vai falar dessa origem da raça humana, né? Dentro desses assuntos que nós destacamos aqui nessa lição, não tem como fugir, né, a imagem, né? O que é a imagem de Deus, né? O que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, o homem, a sua origem do homem não é um ser qualquer, né? Ou ao que alguns comparam, o ser do homem, pode até comparar um animal, né? Como hoje em dia, o que se dá a entender que o homem, o animal tem o mesmo valor, né? Parece que está tudo na mesma balança. Não, precisamos se voltar para as Escrituras e entender que a nossa origem é em Deus. A nossa origem vem de Deus. Então é preciso que você comece a entender por esse caminho, você não vai ter como fugir, né, do seu corpo, né, que posteriormente seu corpo, para que é o meu corpo, né, o meu homem exterior serve, né? Será que então não deve andar em harmonia um com o outro, né? Então, essa semelhança de Deus, até eu coloquei aqui 7 pontos que não estão na lição, mas eu trouxe aqui para acrescentar mais nessa lição, aonde reflete a imagem de Deus. O que significa a imagem de Deus? Significa, né? Primeiro delas, a faculdade intelectual. Segundo, o livre-arbítrio. Terceira, a constituição material e espiritual. Quarto, espiritualidade. Quinto, imortalidade. Sexto, domínio sobre a criação. E sétimo, moralidade. Então, todos esses assuntos a gente vai falar no decorrer da lição, né? Não especificamente um compassado com o outro, para nós não fugir do tema central, mas você vai perceber no decorrer dessa lição que todos eles estão ligados a essa origem do corpo,
a esse tratamento que eu devo dar para o meu corpo, né? E entender que biblicamente é algo que Deus ele não criou só por criar o ser humano, né? Existe algo para nós, aonde nós devemos entender que nós devemos zelar pelo nosso corpo, pelo nosso homem interior e o nosso homem exterior, né? E concluindo esse primeiro tópico, vai dizer assim no final do nosso subtópico 1, além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, e aí tem um detalhe muito importante. Porém, Deus soprou nos seus narizes o fôlego de vida, né? Imagine só se simplesmente Deus só criasse ali o homem, né? Só moldasse o homem. O grande detalhe, né, é esse sopro de vida, né? Esse sopro nas nossas narinas que se tornou alma vivente, né? Então isso é tão divino, tão lindo, aonde você é motivo de nós agradecer a Deus todos os dias, né, irmão Luiz? Já indo para o ponto 2, irmãos, nós somos uma imagem e semelhança de Deus. Não somos qualquer coisa. Tem algumas... Eu falei com o irmão Francisco na aula anterior, o gnosticismo nos dias de Paulo e de João já tiveram que bater veementemente concernente à natureza física de Cristo, e Paulo combateu os gnósticos, dizendo que o corpo e a matéria não prestava para nada, e que nada que se fizesse no corpo podia afetar o espírito, de tão ruim que era. Irmão, não é tão ruim assim, irmão. O ponto 2 fala sobre a constituição do homem, né? Vai falar que nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas vamos pegar essa primeira parte aqui, que é o corpo, que é a junção, e mais ou menos, segundo alguns livros de ciência, o nosso corpo é constituído de mais ou menos mais de 70 elementos químicos presentes na natureza. Então, Deus pega esses elementos, junta, né? Faz um boneco. Até aí tudo 10. Aí, agora para ficar 1000%, ele sopra a vida em nós. Dá vida em nós, e a alma, que a gente está aprendendo lá no Secom Mestres, né? Que a alma, então a alma é a nossa personalidade, que essa é imortal. O espírito volta a Deus que o deu. A alma imortal, né? Nossa psique, nosso eu, vai ser tratado, né, pós-morte, e o corpo volta ao pó. Mas, porém, irmãos, o corpo aqui, na ressurreição dos mortos, é pedido de volta. É um mistério grande, não dá para explicar. Mas a Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos, né? As crianças que sumiram, que desmineralizaram, aqueles que desmancharam no oceano, aqueles que não existe mais nem osso, né? Enfim, pela palavra de Deus, vão ser chamados de novo, de uma forma misteriosa e gloriosa, irmãos. O corpo vai ter que voltar para ser transformado num corpo glorioso. Então, fica aqui, de todos o corpo não é tão ruim assim não, irmãos. Não é tão ruim não. Então, reveja os seus conceitos. Né, irmão Eliezer? Isso mesmo, né? E já caminhando para o nosso subtópico 3, né? Você vai lá em Romanos, capítulo 7, dos versículos 20 ao 23, né? Vai nos trazer que a Bíblia vai nos revelar que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Então, não há nada imune em nós que não foi afetado. Essa minha área não foi afetada pelo pecado, a minha alma não foi afetada pelo pecado, meu espírito não foi afetado pelo pecado, né? É por aí, irmão Luiz, que começa a entrar as heresias, começa a entrar, que nós vamos ver mais lá no nosso subtópico 3, no tópico 3, as vertentes aonde entende-se que se o meu coração está blindado, a minha mente está blindada, então eu posso fazer o que eu quero, eu posso agir da maneira que eu quero, eu posso fazer-me tudo que é lícito, né? E nada vai me ocorrer, né? Então é preciso ter muito cuidado com essas heresias hoje em dia, pessoas idôneas, pessoas que muito bem eloquentes, vêm a público, vêm na frente de uma câmera falar que isso não tem nada a ver, né? Então hoje, nos dias de hoje, nós precisamos estar cada vez mais preparados, cada vez mais pedindo a Deus sabedoria e buscando na Bíblia os ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus, né? Então, embora constituído de 3 substâncias, o ser humano
for afetado em um elemento da sua constituição humana, ele será afetado inteiramente, né? Então, nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Então, precisa que essas 3 áreas, né, como já foi falado aqui, elas precisam estar totalmente associadas. Meu corpo, a minha alma e meu espírito, eles precisam estar associados, né? Então, os quais pertencem a Deus. Não é só o meu coração que pertence a Deus, não. É o eu por completo pertence a Deus. E aqui, professor, quando você for abordar em sala de aula a questão de corpo, né? Aqui envolve do cuidado, né? Cuidado do corpo, né, irmãos? Aqui envolve cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, cuidado com algumas práticas que tiram, que vão ruminando a tua saúde. E aqui, irmãos, cuidado, não estamos falando de parâmetros, não. Aqui tem um irmão que é mais gordinho, um irmão que é mais magrinho, outro que não é nenhum nem o outro. Irmão, nós somos diferentes, né, irmã Eliezer? Nós somos diferentes. E não tem nenhum demérito. O problema é quando há um descuido. Isso aqui também, eu não estou falando para exaltar alguém ou denegrir outra pessoa. Estou falando que a OMS também, a Organização Mundial da Saúde, tem alguns parâmetros, algumas orientações que nós, como cristãos, devemos observar, sim. É claro que a gente vai mudando, a gente vai vendo nos pontos lá para frente, né, irmão Eliezer? Lá no último ponto, não estou adiantando matéria, mas vamos, cuidado ao abordar esses temas, porque graças a Deus nós somos diferentes. E quando o texto vai falar que nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo, glorificar a Deus em tudo, corpo, alma e espírito, nós devemos, irmãos, ter alguns, rever algumas coisas aí, não fazer nenhuma loucura, né? Mas manter um cuidado, né? Cuidado, né? Cuidado com os padrões mundanos aí também, cuidado com essas questões. Mas, professores, tenha muito cuidado ao entrar nessas linhas, mas, se possível, abordem com muito carinho, irmãos. Abordem com muito carinho, porque essa é a vontade de Deus. Não vou falar, tem medo. Não, você tem que falar algumas coisas, assim, até para o nível de orientação. Porque tem uns que se descambam muito para o lado espiritual e abandonam os cuidados com o corpo, né? É claro que quando eu tinha 20 anos, eu tinha um corpo. Quando eu tinha 30, meu corpo era de um jeito. Quando eu com 40, meu corpo é outro. Com 50, eu vou mudar um pouquinho. Com 60, eu vou mudar um pouquinho mais. E glória a Deus, eu quero obedecer cada fase disso, a gente vai mudando. O corpo muda. Embora, quando diz em Eclesiastes que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar, não quer dizer que nós devemos tomar alguns cuidados, tá, irmão? É importante. Até eu me cobrava muito a questão do sono, né? Eu tenho um sono muito, muito picado às vezes, né? Correria do dia a dia, trabalho, na igreja e tal, horário diferente, correria com família. Eu me policio, eu me cuido, eu me cobro a questão, né? Numa dessas questões. É importante, irmão, Eliezer. Nós precisamos chamar o nosso primeiro break, mas pode comentar. Só para finalizar, né, nosso primeiro tópico aqui, a questão da santificação é coisa linda, irmão Luiz, quando a gente aplica no nosso ser por inteiro. O irmão Luiz tocou em algo muito importante aqui e hoje em dia acredito que já está diminuindo um pouco, mas pouco tempo atrás, né, quando se falava em santificação, cuidado, né, era só a parte espiritual. E é preciso, né, essa questão da santificação, né, hoje é o melhor do que ontem, amanhã é o melhor do que hoje, se aplica muito bem. E se você aplicar essa questão de santificação na tua dieta, nos teus cuidados físicos, na tua autodisciplina, no teu cuidado no lar, no teu cuidado em casa, no trabalho, né? Em todas as áreas da tua vida. Estamos dando a lição aqui, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 25 vai tratar sobre isso, né? Então, buscamos, né, estar todos os dias nesse caminho de santificação, né? Como vai dizer, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD!
Meus irmãos, queridos e nobres, já estamos de volta com a nossa EBD em Dia para o nosso segundo bloco, o segundo ponto da nossa 9ª lição, que trata especificamente sobre as questões do corpo físico. É isso, irmão Eliezer? Isso mesmo. Ponto 2, irmão Eliezer, a visão bíblica do corpo. Isso mesmo. Então, nós já tratamos aqui sobre a criação, a origem da raça humana, né, sobre a constituição do ser humano, e agora vamos dar sequência aqui sobre essa visão bíblica do corpo, onde o nosso tópico vai falar dessa parte exterior do homem, né? Então, o termo grego normalmente identifica a parte exterior do ser humano, né? O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui na dimensão exterior, né? Então, ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. E aqui o nosso comentarista ele traz aqui algo bem interessante, né? Que nos faz a entender, né? O corpo é um invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece, morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam, né? Então a carne geralmente é descrita no sentido negativo, né? Minha carne não habita bem algum, como vai falar lá Paulo aos Romanos. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente do corpo. Assim sendo, a nossa declaração de fé, e é algo bem importante, professor, professora, você ter essa declaração de fé em sua casa para estudo, né, esse livro da declaração de fé das Assembleias de Deus, mais ainda nos dias de hoje, é preciso você saber o que a nossa igreja professa, né, no que nosso credo acredita dentro da palavra de Deus, né? Então, é preciso que você seja consciente quando você for abordar esses temas, né? Então, o nosso comentarista ele vai citar em vários pontos da nossa lição, e aí é preciso citar, né? Então, aqui ele fala que a nossa declaração de fé rejeita a ideia de que se o corpo do ser, o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou ser inerentemente mal ou insignificante. Então, acredite se quiser, há algumas vertentes que acreditam, né, que o corpo, você está ali aprisionado, né, pronto para se libertar a qualquer momento desse corpo, né? Então, não é bíblico isso, né? É preciso você examinar as Escrituras e saber que isso é heresia. Então, quando vir com essas falácias, né, considere isso heresia, herético, né? Vai falar sobre o templo do Espírito Santo, ponto 2, né? Isso mesmo. O templo do Espírito Santo, a Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios, né, diz ali o 6:13. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a eles deve estar unido. Nesse sentido, a parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus, né? Por isso não devemos praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Senhor. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Fé, graça e sangue, né? Deus entrou com a graça, o sangue, né, através de Jesus Cristo morto na cruz, e nós entramos com a fé. Ou seja, 2/3 Deus entrou, né, nessa conta, né, e 1/3 somente nós. Como ficou fácil essa conta para nós, né? Você paga 2/3 da minha dívida, eu pago 1/3 que é a minha fé, não é um pagamento, simplesmente é a minha fé, né? Deixar bem claro isso aqui para os irmãos. Isso quer dizer que você é algo que deve ter sempre no seu coração, né, em forma de gratidão a Deus, que esse ato, né, esse sangue, esse preço que foi pago, né, esse resgate pela sua vida não foi só pela sua alma, não foi só pelo seu espírito, mas foi por você por completo, né? Então, é algo que nos alegra, né, nos traz uma gratidão, né, e é impensável eu agir
no meu corpo numa forma de desagradar a Deus, né? De agir contra o meu próprio corpo, algo que não é meu, né? É algo que foi comprado, não foi com dinheiro meu que foi comprado, né? Uma frase que se diz em muitos por aí, né? Meu corpo, minhas regras, né? Não é seu corpo. Um salvo, alguém que lê a Bíblia, alguém que participa da escola bíblica dominical, ela vai entender que esse corpo, ele é templo, ele é lugar de habitação, é lugar de morada do Espírito Santo. Então é preciso que nós preservemos esse corpo, que nós cuidamos desse corpo, que nós venhamos glorificar Deus através do nosso corpo, da nossa parte exterior também, né? E aqui, longe de querer, né, dizer o que os irmãos devem ou não devem fazer, possivelmente você tem um pastor lá na sua congregação, nós temos maravilhosos pastores aqui no Templo Sede, na Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, né? Mas, irmãos, algumas coisas nós podemos fazer, né? A questão como eu já disse, alguns cuidados, aqui na visão, cuidados no Brasil, irmão, o país que mais se automedica, cuidado com medicações simples, corriqueiras que nós temos na nossa casa, tem efeitos colaterais absurdos, né? Então, cuidado, né? Não estou dizendo para você não tomar um remédio para dor analgésico quando tiver dor de cabeça, tranquilo, irmão. Mas o excesso deles pode te causar problemas, né? Procure acompanhamento médico, né? Procure tratamentos alternativos, que não use drogas muito incisivas para algumas necessidades, né? Irmãos, temos que nos cuidar, sim. Irmão, mas aqueles irmãos que foram comidos por feras, falando de outro contexto. Falando de outro contexto, né? Tem irmãos que não têm o que comer, né? Se alimentam mal, como a gente viu muitos irmãos, a gente viu na África, irmãos muito mais crentes que a gente, e não tem o que comer. Mal chupam cana de meio-dia, come papel, come barro, irmão. E nossos irmãos, em muitos lugares, irmãos, tem uma escassez de recursos tremenda, né? E vão morar no céu conosco, glória a Deus. Mas nós estamos dizendo para nós que temos à nossa disposição recursos, conhecimento, nós temos suporte, né, para viver bem. Graças a Deus a longevidade do brasileiro aumentou bastante nas últimas décadas, né? Mas nessa longevidade tem que ser com saúde, com qualidade. E fato, irmão, que nós não vamos ficar aqui para semente, né? Mas, é claro, por causa disso eu vou desmerecer esse corpo, não, mano, eu vou tentar cuidar dele dentro do meu máximo, né? Claro, né? Dentro das minhas características, das minhas possibilidades, vou tentar fazer, vou me esforçar um pouquinho, né, meu Eliezer? Exatamente. Né? Para finalizar o nosso tópico 2, né, nosso subtópico 3 aqui vai trazer sobre glorificado na ressurreição, né? Como nós somos privilegiados, né? Porque Jesus, ele morreu por nós, e ele foi o primeiro, né, a ter o corpo glorificado. E que alegria, né, que promessa, né, para nós tão verdadeira que nós temos em nossas vidas, dessa glorificação do corpo. Aqui em vida, né, em vida material. Aqui nós temos o nosso corpo como templo do Espírito, como nós falamos anteriormente. Com o nosso corpo nós glorificamos a Deus, né? E aqui, como fala no subtópico 3, né, a ressurreição de Cristo aniquilou o império da ressurreição. E aqui o nosso comentarista explica, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste, de modo consciente, contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. E por esses ensinos que muitos entram, né? Então se o meu corpo não vai mesmo herdar o reino de Deus, né? Então por que eu tenho que cuidar dele, né? E esses pensamentos que muitos subentendem, né? Mas como o irmão Luiz aqui falou no início, né? O mar devolverá seus corpos, nossos corpos vão voltar e vão ser transformados, né, em corpos glorificados, né? Então, que coisa maravilhosa isso, irmão Luiz. Porque carne e sangue não pode ver o Senhor, na verdade, né? Então, o nosso corpo aqui, mano, faz parte da estrutura, o corpo físico aqui, essa estrutura física, após a ressurreição, fará parte do corpo que
vai ser parecido com o dele, porque como ele é, nós seremos como ele é, né? Da mesma essência, se posso chamar de matéria, porque não é matéria, né? Da mesma essência que ele é, do mesmo corpo. Então, irmãos, e lá, irmãos, não vai ter um mais assim, que às vezes tem um irmão aqui, ó, eu estou quase sem cabelo, né? Que lá no céu, não sei se eu vou ter, se vai ter, todo mundo vai ter o mesmo cabelinho, se lá, né, como eu disse, um é mais curtinho, um é mais magrinho, um é mais altinho, um é mais baixinho. Eu acho que no céu nós teremos traços, uma coisa da minha cabeça, não é doutrina, óbvio, né? Nós não teremos as relações como nós temos aqui, paternidade, de marido e mulher. Essas relações maritais são aqui, irmão. Mas lá no céu, no meu pequeno entendimento, nós viveremos em comunidades. Eu acredito que nós nos conheceremos lá. Então, se nós nos conheceremos de alguma forma, pode ser que a gente leve algum traço daqui, né? No corpo glorificado. Irmãos, por favor, professor, não é doutrina, né? É um pensamento meu, e a Bíblia pode me dar esse direito de imaginar, de sonhar. Isso mesmo, né? Então, por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação, né? Inclui a redenção e a transformação do corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo, né? Olha que coisa mais linda. Então, essa é a última etapa da nossa salvação, né? Então, nós somos salvos, né? Mas estamos nessa caminhada de santificação, e a última etapa da salvação é ter o nosso corpo, né? O nosso corpo mortal transformado por um corpo incorruptível, né? Que coisa linda vai ser esse dia, né? Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido, irmãos. Que alegria, né? Meus irmãos, estamos fechando mais um bloco. Já estamos de volta para o nosso terceiro tópico, para a conclusão da sua EBD em Dia. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para a conclusão da nossa lição, da 9ª lição, e para o nosso terceiro bloco, irmão Eliezer. Agora vai trazer uma visão mundana do corpo, irmãos. Irmão Eliezer. Então, você agora, nós tratamos nos 2 tópicos, né, que se seguiram, né, sobre o que a Bíblia fala, né, do corpo, como nós devemos cuidar do nosso corpo, como é que nós devemos fazer essa comparação, né? Será que nós devemos comparar, excluir parte do nosso corpo, alma, espírito e corpo físico, né? Não, todos, aprendemos até aqui que todos, né, devem estar em harmonia, né? E agora você vai ver o que o mundo lá fora prega, né? Porque o mundo lá fora está pregando noite e dia, e cada dia mais e mais com a voz mais alta. Então nós precisamos levantar a nossa bandeira e dizer que isso não é o certo, né? Mas para você, né, que é estudante, você que é professor, você precisa ter esse conhecimento, saber quais são as armas do inimigo, né? Já falamos isso desde a primeira lição, né? Precisamos saber quais são as armas do inimigo para você saber combater, né, através da palavra de Deus, né? Então, algo que o nosso comentarista vai trazer aqui no nosso subtópico 1, falando do hedonismo e o narcisismo. Você vai lembrar que já foi falado em lições anteriores sobre narcisismo, então, algo aqui que vai se tornar, mas para que você venha ficar gravado na sua mente, né, no seu coração, sobre o que são essas armas que o mundo está usando hoje, né? Já vem usando há algum tempo atrás, né? Mas é preciso nós sempre estar entendendo, ser consciente que o mundo lá fora está lutando com todas as armas disponíveis para desconstruir o que a Bíblia fala, né? Então, o que é hedonismo e narcisismo? Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, já falamos isso aqui, né? Então, contudo, nos nossos tempos modernos, de busca, pós-modernos, né? De busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. O que então seria isso, né? O hedonismo nos referimos ao estilo de vida, em que a obtenção do prazer
e a fuga do sofrimento são prioridades, né? Então o hedonismo nada mais é que você deve lutar pela sua felicidade, por tudo, para que você não venha a ter sofrimento, né? Então, Tudo dá prazer. exatamente, tudo que seja prazeroso para você, independente do que você vai causar em você posteriormente, mas aquilo tem prazer, aquilo alivia o teu sofrimento ali momentâneo. Então, tudo isso está incluído nesse hedonismo, né? Então, isso surgiu por volta entre 400 anos antes de Cristo, 400, 350 anos antes de Cristo, né? Então, veja só o tempo que já faz que isso surgiu e é pregado até hoje, né? Então, nesse aspecto, tudo é permitido. E com o narcisismo, praticamente é nessa linha, né? Então, o amor excessivo por uma pessoa a si própria, né? Então, narcisismo vem lá da mitologia grega, né? Onde Narciso, né? Onde conta-se a história, né? Que Narciso era um homem que se apaixonou pela sua imagem, né? Refletida num lago, aonde ele vai morrer nesse lago, né? Devido ele ficar apaixonado por sua imagem ali que refletia no lago, né? Então, hoje, irmão Luiz, é algo muito grave, né? É algo que você pensa, como é que uma pessoa pode ser narcisista, hedonista, né? Uma pessoa que às vezes até conhece da Bíblia, né? Mas hoje é algo muito grave. Pessoas, né? Com o advento das redes sociais. Exatamente. Ficou horrível, né? Exatamente. Então, é preciso você ser vigilante, você ter cuidado, né? Com a sua família, né? Com os seus filhos. Como é que está essa onda, principalmente na adolescência, hoje é preciso ter muito cuidado com relação a isso, né? Então, é algo muito importante nos dias de hoje nós ter ciência que isso existe, isso está sendo pregado lá fora e nós precisamos estar atentos, né? A antropologia vai colocar o homem como sendo de tudo, né? E as pessoas hedonistas ou narcisistas, elas são o centro do centro, né? É aquela pessoa que, se ela... Na igreja tem, irmão. Tem gente que, se ela não estiver liderando um departamento, ela não participa. Se ela não aparecer nas imagens, ela não vem. Se o nome dela não tiver assinatura embaixo, ela não coopera. Então são traços de pessoas difíceis, irmão. Que pode ser que tenha traços desse tipo de filosofia, com a filosofia narcisista. Não é essa questão da imagem. A questão do eu, da autolatria, não. Se eu não tiver, não acontece. Se eu não botar a mão, não vai. Se a minha assinatura não tiver, não. Se eu não liderar, para fazer parte da liderança, eu nem participo. Então são pessoas que Jesus tem misericórdia, né? Nós temos também nas mídias sociais, né? Em voga nos dias de hoje, né? Pessoas que fazem de tudo pelos likes, né? Vale tudo pelo like, irmã Elisa, tudo pelo like. Misericórdia, Senhor, misericórdia, né? Exatamente, né? É preciso nós ter cuidado, né? Nós aqui sempre pedimos, né, para você curtir, para você compartilhar, mas o nosso intuito aqui não é nós nos autopromover. Irmão Luiz, né? Aqui está se autopromovendo, não, né? Simplesmente para que a palavra de Deus vá mais e mais além, né? Então é preciso ter essa separação em nosso coração, saber que isso é algo para Deus, não algo para mim, né? É isso que eu preciso entender no meu coração, né? E ter ciência disso, né? O nosso subtópico 2 vai falar sobre erotização e libertinagem, né? Vai falar da questão sexual, sexualidade, que há muito tempo, né, foi ensinada, às vezes, nas nossas próprias igrejas, de algo errado, né? Que o sexo era coisa do pecado, era do diabo, era uma coisa que não se falava, era um tabu. Então hoje precisa ser falado, precisa olhar para as Escrituras e precisa se entender, né? Que o nosso corpo, entendendo que o meu corpo é para glorificar a Deus, né? O sexo contraído no matrimônio, dentro dos padrões, né, matrimoniais, né, é algo que glorifica a Deus também, né? Então, isso é bíblico.
leve, professor, não tenha medo de levar isso para a sala de aula. Você vai com a Bíblia, aqui mais uma vez cita-se aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né, que vai falar que a relação sexual não é só para propiciar, para procriar, mas também para prazer dentro dos limites do matrimônio, né? Então, e o que o mundo pega disso, né? Em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas e nas literaturas, né? O mundo lá fora é isso que eles vão pregar e vão continuar pregando com mais eloquência ainda. Então é preciso nós saber o que eu posso fazer, o que é lícito, o que me convém a fazer e trazer para mim, né, para que eu seja feliz com o meu corpo, glorificando a Deus sempre nesse caminho de santificação, né? Irmão Luiz, quer falar algo mais? Sobre a erotização, a libertinagem, né? Eu já vou aproveitar e entrar no terceiro tópico, que fala sobre a liberdade e a autonomia, né? O texto clássico, né? Nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que não convêm a uma santa mulher de Deus e a um homem de Deus, né? Padrões, coisas que a Bíblia não trata especificamente sobre elas, mas a Bíblia as declara como aparência do mal. Fugir de toda aparência do mal. Tem coisas que dá para evitar, irmão, irmã. Coisas que dá para evitar. Porque, né, a gente só... Muitas vezes chegamos aqui, só descemos a lenha nas irmãs. Muito tempo atrás, os pastores, coitadas das irmãs, as irmãs apanhavam tanto, mas também tem os irmãos, né? É claro, né, que tem pessoas, tem homens que tem a cabeça com os parafusos meio soltos, estão inclinados a certo tipo de pecados, né? Mas também tem o cuidado do homem, o cuidado da mulher, no comportamento, na exposição das imagens, né? Cuidado com o corpo, saber que e tem um bocado de irmão, de irmã, né, que patrocina algumas coisas para os seus filhos, não faz, mas tem um desejo tão grande de fazer, aí deixa o filho fazer, não, patrocina, compra aquele shortinho bem curtinho, ou de repente aquelas roupas indecentes, e não só incentivo, mas como incentivo, patrocina esse tipo de coisa, né? Então eu pediria um certo cuidado, né, com a exposição do corpo, né? Para cada ambiente, realmente a gente tem que se vestir bem para todos os ambientes que nós frequentamos, né? E nós não temos que ter, entendo, temos que ter alguns padrões, né, já pré-estabelecidos como cristãos, né, questão de expor o corpo, mas cuidado com as imagens, cuidado com as filmagens, cuidado com algumas questões, cuidado com o pastor Cláudio fala, né, cuidado muitas vezes com caras e bocas, né? Tem coisas que não nos convêm, irmão. Dá para evitar, tem coisas que dá para ser evitado, meu Eliezer. Exatamente. Não adianta eu falar bonito, não adianta eu falar da Bíblia, eu ser aquele crente falando, né? Mas a minha vestimenta, meu modo de andar, não é aquilo que eu prego, não é aquilo que eu estou falando, né? Então, é preciso nós ter cuidado. E ainda dentro dessa questão de autonomia, liberdade, né? A questão do livre-arbítrio, né? Uma coisa que nós precisamos sempre ter em nossa mente, na qual o sábio Salomão vai falar lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que todas as coisas, né, todos os nossos atos, eles serão alvo do juízo divino. Então, a maneira que eu estou me comportando, a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu estou agindo com o meu corpo, está glorificando a Deus, está agradando a Deus, né? É algo bem simples, todos os dias de manhã, Espírito Santo, né, me direciona hoje, desde a maneira de eu me vestir, né, a maneira de eu falar, a maneira de eu me comportar, né? Então todas essas coisas, eu entendendo que isso é alvo de juízo divino. Então é preciso eu sempre ter esse cuidado e sempre estar na direção de Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer ao irmão Eliezer por mais essa oportunidade, né, que Deus nos concede, dizer para os irmãos, professor, seja cuidadoso, e trate com carinho essa questão, né, cuidado para não ser ofensivo com ninguém, né, dentro de classe de aula, que essa não é o intuito, né, se ofender as pessoas, muito pelo contrário, é trazer as pessoas para perto da Bíblia Sagrada, né,
Trate com muito carinho a questão de essas particularidades, né? Cuidado mesmo a abordar. Deus possa te usar, te abençoar. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, para que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Assim também o YouTube vai entender que o nosso material é relevante, que é um material a ser propagado, tá entendendo? Deus possa te abençoar. O Lezé, sua palavra final, e também pode orar por nós. Amém. Então, que você possa ter cuidado, professor, professora, né, como bem falou o irmão Luiz, né, e ser um professor por excelência ao ministrar a sua aula, e entender que você está ali preparando vidas, né, para serem pessoas que vão estar hoje melhores e amanhã ainda melhor ainda, devido ao seu ensino, devido à sua condição diante da palavra de Deus. Então, é algo muito precioso, muito maravilhoso para você, professor, ensinador da palavra de Deus, né? Que nós tenhamos aulas cada vez mais abençoadas por Deus. Vamos orar e está encerrando essa pré-aula. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um momento, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor Deus, falando da Tua palavra. Deus, que nós possamos a cada dia cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, de forma que nós venha agradar, de forma que nós venha glorificar, Senhor Deus, a Ti, em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. Nos cuida, Pai, que nós possamos continuar essa caminhada, sendo perseverantes na Tua palavra, Jesus. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Essa foi mais uma EBD em Dia e até a próxima.